Qual seria a visão dos pais da Igreja cristã em relação à mulher? E o que pensavam dela vários grandes pensadores medievais da Igreja? Qual era a sua doutrina sobre ela? E o que a mulher representava no imaginário daqueles cristãos primitivos? Nada melhor do que tentar entender isto a partir dos seus próprios testemunhos escritos. Começaremos por Tertuliano de Cartago. Tertuliano era filho de um centurião do serviço proconsular, tornando-se cristão aos 40 anos de idade, passando logo a ocupar o ofício de padre da comunidade cartaginesa. Em sua obra sobre o vestuário das mulheres, livro 1, Tertuliano escreve como se estivesse se dirigindo a uma mulher, mas no sentido coletivo, e lhe pergunta se ela não sabe que cada uma delas neste mundo é uma Eva. Prossegue dizendo ainda que a culpa está até hoje sobre o sexo feminino, chamando-as de porta do diabo, pois, segundo ele, foi a mulher que traiu a confiança divina, ao não resistir à árvore do conhecimento, convencendo até mesmo seu marido, que segundo ele era a parte mais forte e que não poderia ser atacada pelo demônio. Ele culpa diretamente a mulher pela morte de Cristo, rotulando-as como a primeira desertora da lei divina. São João Crisóstomo, arcebispo de Constantinopla, entre 397 a 403. Ele foi um dos escritores mais prolíficos da Igreja cristã primitiva, perdendo apenas para Agostinho. Ele é o principal representante dos principais e dos princípios exegéticos da escola de Antioquia, que utilizava o método gramatical histórico de interpretação, em contraste com os métodos interpretativos alegóricos e místicos de Orígenes e da escola alexandrina. Vamos citar agora a sua homilia 26, sobre a primeira epístola aos Coríntios. E ali, ele diz que o homem é superior à mulher em 4 níveis. Por assim dizer, primeiro, que Cristo seria o cabeça do homem, e que o homem é o cabeça da mulher. Segundo, que o homem é a glória de Deus, e a mulher a glória do homem. Terceiro, que o homem não é da mulher, não veio dela, e sim ela do homem. E quarta, que o homem não foi feito para a mulher, mas que a mulher, ela sim, é que foi feita para o homem. Já na homilia 9, sobre 1 Timóteo, Crisóstomo cita 1 Coríntios 11:9, onde lemos que o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem, e questiona por que isso é assim. E esta seria a razão pela qual, segundo o seu pensamento, uma mulher não pode ensinar. E isto porque quando a mulher ensinou o homem já pela primeira vez, isto é, lá no Éden, quanto ao fruto proibido, isto trouxe consequências catastróficas ao homem, seguida da sua queda. E por conta deste mau ensino da primeira mulher, conclui Crisóstomo, ela deve se submeter ao homem, pois usou a sua igualdade com ele de forma errada, e assim seu desejo seria para seu marido. Crisóstomo continua dizendo que o homem não foi enganado porque foi seduzido ao erro por uma mulher, que lhe era igual em termos de capacidade intelectual. Porém, a mulher teria sido enganada, pois, segundo ele, cedeu a um animal inferior em intelecto, que na ordem natural da criação lhe seria uma espécie de súdito, a serpente.
Isso sim, afirma ele, é ser enganado. Crisóstomo diz que não foi o homem que viu que a árvore era boa como alimento, e sim a mulher. Ele então conclui: a mulher ensinou uma vez e estragou tudo. O antigo padre segue seu discurso declarando que isso engloba todas as mulheres, pois no texto usa-se o termo mulher e não o nome próprio Eva. E assim, a menção é ao coletivo do sexo feminino, o qual, em sua opinião, é fraco e inconstante. Ambrósio, bispo de Milão. Foi ele quem batizou, por exemplo, Agostinho. Lutou com sucesso contra o arianismo. Em seu tratado sobre o paraíso, ele escreveu: na verdade, embora o homem tenha sido criado fora do paraíso, isto é, num lugar inferior, ele é considerado superior, enquanto a mulher, embora criada num lugar melhor, isto é, dentro do paraíso, é considerada inferior. Suas palavras são autoexplicativas e não precisamos aqui nos alongar. Agostinho de Hipona. Ele é considerado um dos mais importantes padres da Igreja Latina, por causa de seus escritos teológicos, antropológicos, filosóficos e sociológicos que influenciaram o desenvolvimento do cristianismo ocidental. Porém, sobre a mulher, ele escreveu em seu comentário literal do Gênesis que ele não conseguia pensar numa razão melhor para a mulher ter sido criada como ajudadora do homem, a não ser que fosse para lhe gerar filhos. Neste mesmo parágrafo, Agostinho diz que alguns poderiam ver a criação da mulher como uma forma de solucionar a solidão masculina, o que ele não acredita, pois conclui a sua dissertação dizendo que seria muito melhor e mais agradável a companhia e a conversa entre homens. Não por menos, neste discurso refratário à mulher, Agostinho conclui que o homem, sendo dotado de inteligência espiritual, não seria mesmo enganado pela serpente, mas a mulher sim, pois, segundo ele, a mulher teria pouca inteligência, sendo um ser que talvez ainda viva mais sob os impulsos da carne inferior. Por esta razão, conclui Agostinho, em seu tratado sobre a Trindade, a mulher não é a imagem de Deus, mas só poderá tornar-se nela caso esteja ligada ao homem. Orígenes de Alexandria, um grande apologeta e tradutor do texto bíblico, mestre cristão da escola alexandrina. E sobre a mulher, Orígenes escreve: o que é visto com os olhos do Criador é masculino e não feminino, pois Deus não se rebaixa para olhar o que é feminino e carnal. E quanto à questão da mulher ensinar, Orígenes prossegue: os homens não devem sentar-se e ouvir uma mulher, pois é impróprio para uma mulher falar numa assembleia, não importa o que ela diga, mesmo que ela diga coisas admiráveis ou mesmo coisas santas. Isso tem pouca importância, já que saem da boca de uma mulher. Tomás de Aquino, considerado um dos maiores pensadores e filósofos cristãos de todos os tempos. Em sua obra-prima, Suma Theologica, ele realizou a sistematização clássica da teologia latina do cristianismo. E sobre a mulher, ele escreve: no que diz respeito à natureza individual, a mulher é defeituosa e ilegítima, pois a força ativa na semente masculina tende à produção de uma semelhança perfeita no sexo masculino, enquanto a produção da mulher
provém de defeito de força ativa ou de alguma indisposição material. Para Tertuliano, a mulher é a porta do diabo. Para Crisóstomo, ela é fraca e inconstante. Para Ambrósio, ela é inferior. Para Agostinho, ela não é imagem de Deus. Para Orígenes, ela é carnal, e o que procede dela tem pouca importância. Para Aquino, ela é defeituosa e ilegítima. Mas de onde poderão ter vindo essas visões e impressões tão negativas quanto a mulher no pensamento e na doutrina cristã primitiva? Bom, em 1 Coríntios capítulo 7, verso 1, nós lemos: Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Embora Paulo aqui não condene abertamente o casamento, como chegou a fazer, por exemplo, Jerônimo, a regra para ele seria melhor que o homem não tocasse em mulher. E a exceção, o casamento, o que aliás é um reflexo da própria doutrina de Jesus, chamado o Cristo, que exaltava a condição celibatária, assexuada, casta e virginal como verdadeiras virtudes divinas por amor ao que chamava de reino dos céus. Paulo, segundo lemos em 1 Timóteo 2,12, não permitia que as mulheres ensinassem, mas que guardassem silêncio, sendo isso uma regra para todas as igrejas, como se vê, por exemplo, em 1 Coríntios 14, 33, 35. A justificativa para isso? Para Paulo seria porque a mulher foi criada depois do homem, devendo-lhe então submissão, por ter sido enganada no evento do Éden. De fato, Paulo foi uma fonte muito, digamos, inspiradora para a desumanização da mulher ao longo das gerações.